Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Começamos aqui o nosso vídeo hoje com essa obra-prima do nosso querido Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Eis o nosso desafio, sobretudo nesse dia, 31 de março de 2019, dia em que trazemos a nossa memória, essa memória que deve ser aguçada de fato, que há 55 anos atrás se implantou-se neste país um golpe militar e seguiu-se disso uma ditadura que, de uma certa forma, suprimiu direitos individuais e impôs sobre o nosso povo um gládio extremamente perverso para a nossa história. Sim, eles tentam justificar que estava aqui se armando uma ditadura comunista, mas muito longe disso. O governo João Goulart, na época, era um governo reformista, muito longe de um governo revolucionário, pronto para estatizar os meios de produção e implantar uma Cuba semelhante aqui. Muito longe disso. João Goulart estava ali pondo reformas, como reformas tributárias que não permitissem que as grandes transnacionais remetessem para fora daqui a maioria dos seus lucros, ao contrário, tivesse limites a estes lucros. Uma reforma agrária tão necessária diante do clamor do nosso campesinato que estava ali clamando por terra para poder produzir e, ao produzir mais, enfrentar de uma certa forma a desigualdade e a inflação galopante que estava se vivenciando naquele momento da nossa história. Estava se propondo reformas substanciais dentro da nossa educação que permitiria ampliar, vencermos o analfabetismo e ampliar fortemente a produtividade do brasileiro naquele momento, para que, com mais educação, maior produtividade, o país fica maior, mais rico e produz mercadorias agregadas. Não, mas tudo isso, que era mero reformismo, foi insuportável para a nossa elite. Foi insuportável para a nossa elite, de maneira tal que acionaram, juntamente com os interesses do grande irmão do Norte, os Estados Unidos, a CIA e o seu embaixador aqui, residente, tramaram este golpe. E aí eu pergunto a você, para quê? Nós pagarmos com os nossos impostos Forças Armadas? Sim, as Forças Armadas são extremamente importantes quando elas têm um viés nacionalista de proteger a riqueza de um país, mas não de ficar ameaçando a sociedade a todo instante, como vimos recentemente no Twitter do senhor General Vilas Boas, o ano passado mesmo, ameaçando a sociedade, ameaçando o STF, ameaçando todo mundo em nome de uma visão moral. Por que Forças Armadas, quando elas, na verdade, entregam nossa riqueza? Sim, senhores, se tivermos um balanço do governo dos militares, a única coisa que fizeram de bom foi a Embraer, que recentemente o senhor Bolsonaro entregou, que era uma empresa de alta tecnologia que para os próximos 15 anos tinha um grande mercado de jatos comerciais. E eles entregaram, os nossos militares entregaram. Pois é, quando nós olhamos para o balanço dos governos militares, nós vemos restrições na liberdade individual, nós vemos cassação de mandatos progressistas, e sobretudo no dia 13 de dezembro de 68, quando foi decretado o AI-5, aí sim ficou escancarada de vez toda a ditadura que se impunha sobre o nosso povo, trazendo miséria, aumentando essa miséria, sim, para, de uma certa forma, controlar a inflação, dado ao fato de que os governos militares receberam muito dinheiro em empréstimos internacionais, em juros flutuantes, juros estes que desatariam numa crise da dívida na década de 80. Sim,
Para controlar isso, sabe o que eles faziam? A cada ano só aumentava 80% o salário mínimo do ano seguinte. Sim, da inflação do ano seguinte. E isso corroeu absurdamente a massa salarial do nosso povo, o empobrecendo terrivelmente. Ah, mas lá não tinha corrupção, não tinha imprensa que noticiasse. Sem dúvida. Houve grandes corrupções, Itaipu mesmo transcorreu em corrupções, ou a própria Ponte Rio-Niterói, que foi lançado dinheiros e mais dinheiros, recursos e mais recursos, dos quais, bom, nós não sabíamos porque tínhamos uma imprensa censurada, que era obrigada a colocar receitas quando o censor, receitas de bolo, quando o censor aparecia na redação e dizia, isso não pode ser publicado. É claro, nenhuma corrupção vai aparecer diante de uma imprensa amordaçada. Sim, caros amigos, caras amigas, e hoje precisamos trazer essa memória, a memória deste passado que nos persegue e que devemos trazer, sim, para que ele não se reproduza sobretudo neste instante. Nesse instante que vemos um governo autoritário estar dando as cartas nesse país. E não só autoritário, ignorante, acéfalo. É isso que é o governo de Bolsonaro. E a sua expressão acéfala se vê claramente naquilo que ele tem posto. Ah, celebrar o golpe militar como se fosse uma grande coisa. Não. Foi momento de atraso, paralisou socialmente e economicamente a nossa sociedade. Pois, se as reformas de Jango tivesse, de uma certa forma, desatado, nossa educação seria diferente, nosso povo estaria muito melhor formado, já teríamos muitas vezes vencido o analfabetismo e impulsionado a nossa economia com produtividade do nosso povo. Não ficar simplesmente hoje, como somos, condicionados meramente a exportar commodities, seja ferro, seja carne, seja soja. Mas o nosso poder e o nosso PIB teria como lastro a educação do nosso povo. Isso é aquilo que devemos lutar, para que este governo autoritário não venha impor sobre nós miséria ainda maior. Portanto, que venhamos celebrar, apesar de hoje, deste governo autoritário estar aí, que possamos celebrar que apesar deles, o nosso povo dará um salto para cima e conseguiremos vencer esse momento nefasto, como foi em 64, como é hoje. Um abraço, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um abraço, meu amigo, minha amiga, fiquem na paz.